Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas com os temas de administração geral, falando da evolução das teorias administrativas, da forma como se deu principalmente ao longo do século XX. Hoje a gente vai falar sobre uma abordagem conhecida como estruturalismo e a gente vai ver que ele tem duas vertentes dentro dele, a teoria da burocracia e a teoria estruturalista propriamente dita, ok? Vamos lá pessoal, deixa eu compartilhar aqui os slides com vocês e a gente vai falar então sobre essa vertente ou as vertentes do estruturalismo aí dentro do conceito das teorias administrativas. A gente vai começar, como eu disse para vocês, a gente tem duas vertentes aqui dentro do estruturalismo, a teoria da burocracia e a teoria estruturalista. A gente vai começar aqui com a teoria da burocracia, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Uma coisa importante, e esse vai ser um ponto bem importante, eu vou demonstrar isso para vocês ao final dessa aula com uma questão de prova, é que de uma forma geral a gente começa falando das escolas, da escola clássica de uma forma geral, né, onde a gente vai falar da administração científica e da teoria clássica, a administração científica de Taylor e a teoria clássica de Fayol. Depois a gente seguimos, né, inclusive, com a teoria das relações humanas, que a gente começa a pensar no ser humano e na importância do ser humano dentro dos grupos informais. Depois a gente costuma falar da teoria neoclássica. Só que nesse momento aqui que a gente está falando da teoria neoclássica, a gente já está ali na década de 50. No fundo, a gente está falando de um momento em que a gente vai ter diversas teorias sendo desenvolvidas, né? A teoria estruturalista, a teoria de sistemas, a teoria neoclássica, a teoria comportamental. Num período aí de praticamente uma década, a gente vê várias teorias surgindo de uma forma mais ou menos conjunta, mais ou menos concomitante, né? Então esse é um ponto importante da gente lembrar. E aqui nos nossos estudos a gente também já falou da teoria comportamental, que assim como a Escola de Relações Humanas, ela também considera o indivíduo como um elemento central, mas pensando de um ponto de vista mais amplo nas relações entre indivíduo e organização. E aí vem lá as várias teorias de motivação e liderança, né, dentro desse conjunto. E agora a gente vai falar do estruturalismo. E o estruturalismo ele tem duas vertentes, como a gente disse, a teoria da burocracia e a teoria estruturalista, né? Então a gente vai começar falando da teoria da burocracia e na sequência a gente vai falar da teoria estruturalista como parte do estruturalismo. Alguns autores preferem, esse vai ser um ponto importante, também já cobrado em prova, alguns autores preferem colocar a teoria da burocracia aqui dentro desse conjunto da escola clássica. Ok? Junto com a administração científica e a teoria clássica. Não só por uma questão de momento, assim, de formulação da teoria, mas em parte por algumas das suas características que se assemelham bastante. Então é possível você colocar a teoria da burocracia dentro do estruturalismo, como a gente está fazendo aqui agora, mas também é possível colocar dentro da escola clássica. E o que é inegável é que, independente da classificação, ela tem características que aproximam das duas coisas, não é? Ou seja, que permitem você colocar ela aqui, né, junto com a teoria estruturalista, mas também permite você colocar e reconhecer, sem dúvida, que ela se aproxima, ela tem características próximas lá da escola clássica. E a gente vai ver uma questão de prova que aborda exatamente isso, essa proximidade da teoria da burocracia com a escola clássica. Então eu queria começar enfatizando isso, embora a gente vá tratar ela dentro do estruturalismo, ok? Bom, dito isso, pessoal, e aí como eu disse para vocês, isso a gente vai mostrar um pouquinho para frente, no estruturalismo a gente vai ter a teoria da burocracia com uma ênfase na estrutura, e a gente vai ter a teoria estruturalista com uma visão um pouco mais abrangente. Ela enfatiza também a estrutura, como o nome sugere, mas ela também tem ênfase nas pessoas, e olha que ponto importante, ela tem uma ênfase no ambiente. Ou seja, se eu tenho aqui a minha organização e ela está inserida em um dado ambiente, aqui eu começo a olhar para essa parte de fora, o que acontece fora da organização e dentro da organização se interrelacionando. Então você começa a pensar nas relações entre dentro e fora da organização. E aí a gente começa a chegar perto da ideia de que a organização é um sistema aberto que interage com o seu ambiente. Então veja que a teoria estruturalista, dentro do estruturalismo, ela tem ênfases mais abrangentes do que a teoria da burocracia. Beleza? A gente começa com a teoria da burocracia, que vai ter ênfase em estrutura. Na sequência, a gente vai para a teoria estruturalista, que tem uma ênfase mais eclética, olhando aí para a estrutura, para pessoas e para ambiente. Bom, vamos lá, pessoal. Falando, então, da teoria da burocracia. O que a teoria da burocracia vai dizer para a gente? Ela vai dizer, olha, existe uma forma de você desenhar e gerenciar organizações que vai ser uma forma mais eficiente. Então, no fundo, quando a teoria da burocracia surge, assim como era a administração científica, ela vai dizer assim, eu preciso que as organizações sejam mais eficientes.
e a gente vai ver isso acontecendo aqui também. É lógico que quando a gente estuda lá a administração pública, a gente também estuda a teoria da burocracia, e lá a gente entende como é que o modelo burocrático de administração pública ajuda a explicar o funcionamento do Estado e do aparelho do Estado durante boa parte da nossa história e tem influências muito fortes ainda nos dias de hoje, inclusive na administração pública brasileira. Aqui é você pegar esses ensinamentos da teoria da burocracia e vê-los aplicados na administração de qualquer tipo de organização. E é por isso que a gente sempre diz, né, que a lógica burocrática, uma organização desenhada segundo a lógica burocrática, pode existir tanto no setor privado quanto no setor público. Beleza? E aí, quais são as características defendidas pela concepção do modelo burocrático? Ele vai dizer, bom, toda organização ela precisa seguir um padrão normativo, ela tem normas a seguir. Na administração pública, isso tem um caráter mais puramente legal, mas de uma forma geral, o que a gente está dizendo existem normas a serem seguidas e existe um objetivo de racionalidade. O que quer dizer essa racionalidade, pessoal? A gente costuma dizer que o modelo burocrático ele tem algo que a gente chama de racionalidade instrumental. O que é racionalidade instrumental? Quer dizer que os meios que você utiliza, os recursos que você utiliza, são os meios adequados para você alcançar determinados fins, determinados objetivos. Então, os meios adequados a alcançar os fins é a mesma coisa de dizer que são os recursos adequados para alcançar determinados objetivos. Então, a ideia do modelo burocrático é que você vai ter essa racionalidade instrumental. Então, pensa assim, os recursos são o instrumento adequado para alcançar determinados objetivos, e isso vai me tornar mais eficiente. Se eu não tiver os recursos adequados para alcançar os objetivos, eu vou estar incorrendo em desperdício. Se eu tiver gente a mais do que eu preciso, se eu tiver materiais a mais do que eu preciso, se eu tiver gente não capacitada para fazer o que eu preciso, tudo isso significa desperdício de recursos e ineficiência. Então, no modelo burocrático, isso não é para ser tolerado. A ideia é eu vou ter esse caráter de racionalidade instrumental que me leva a uma adequação entre recursos e objetivos que me leva a uma maior eficiência. Né? Então, essas duas características aqui, o caráter de obediência às normas e o caráter de racionalidade visando a eficiência, levam ao que a gente chama, o modelo burocrático, né, ser chamado de modelo racional legal. Ok? Então é muito comum, inclusive em questões de prova de administração pública, né? Se falar do modelo racional legal, é isso. Normalmente ele está falando do modelo burocrático. Bom, mas o que mais que se defende dentro da teoria da burocracia? Você vai dizer que a comunicação, em regra, ela precisa ser formal, ou seja, tanto quanto possível, por escrito, sempre tudo bem documentado, tudo bem padronizado. Você vai valorizar a impessoalidade, ou seja, ninguém vai ser favorecido por ser quem é, por ser amigo de alguém, por ser parente de alguém, todos terão iguais oportunidades, e aí a gente vai ver que isso se relaciona ao conceito de meritocracia dentro das organizações, né? A gente vai falar logo em seguida. Você vai ter uma valorização da hierarquia e da autoridade formal. Ou seja, a ideia é, existem cargos dentro da estrutura organizacional e esses cargos têm um determinado nível de autoridade. E essa hierarquia ela é valorizada, ou seja, isso é respeitado dentro do modelo burocrático. Virando a tela e continuando ainda em características da concepção burocrática de organização. Vai se defender a padronização de procedimentos, a ideia é que se os procedimentos forem padronizados, a organização tende a ser mais eficiente, ou seja, ela já sabe o que fazer e todos sabem fazer da mesma maneira. Você vai valorizar a meritocracia, ou seja, qual que é a ideia da meritocracia? Se eu não diferencio ninguém por quem as pessoas são, ou seja, se prevalece a impessoalidade, como é que eu vou decidir quem entra na minha organização, quem ascende, quem recebe prêmios, né, quem é reconhecido? A ideia é, eu vou diferenciar as pessoas pelo seu mérito. Então esse vai ser o ponto. Eu vou exigir determinados níveis de competência e eu vou exigir determinados níveis de desempenho para que isso seja reconhecido e leve a organização a alcançar os seus objetivos. Bom, outros pontos importantes. Você valorizava a qualificação técnica do indivíduo, ou seja, é importante que o indivíduo seja qualificado. Isso é mais ou menos óbvio quando você pensa na ideia de que você quer eficiência e você quer diferenciar as pessoas pela meritocracia. Então você está valorizando a qualificação técnica. Hoje isso é um pouco diferente, mas naquele momento isso correspondia também a uma ideia de especialização, ou seja, o indivíduo qualificado tecnicamente, necessariamente ele era muito especialista em alguma coisa. Hoje não necessariamente, você
tem outras visões, né, de outros papéis que uma pessoa pode exercer, embora a especialização seja também uma das formas importantes de qualificação técnica. Mas antes isso era algo amarrado, ou seja, a qualificação técnica significa que o indivíduo é especialista em alguma atividade. E esse indivíduo que trabalha na organização, ele é um profissional, ele vive daquilo, daquele trabalho que ele faz, né, entregando ali a sua qualificação técnica, o seu nível de especialização, buscando pelo mérito ascender, produzindo mais e melhor, que esse indivíduo, então, ele é um profissional, e é por isso que ele recebe um salário, e é desse salário que ele vive. E dentro do modelo burocrático, todas essas características levam a uma previsibilidade dos comportamentos, seja o comportamento dos indivíduos, seja o comportamento dos departamentos, seja o comportamento da própria organização. Você sabe tudo o que vai acontecer porque está tudo padronizado, tudo de acordo com as normas, tudo respeitando a hierarquia, com comunicações formais, né? Ou seja, tudo é pré-estabelecido, pré-definido. Então essa é a concepção do modelo burocrático e das organizações que seguem o modelo burocrático. E é fácil ver, né, pessoal, como essa visão é uma visão vencedora na nossa sociedade, que quando a gente pensa na organização burocrática, ela tem várias características de qualquer organização que a gente conheça hoje, né? Ou seja, é claro que você vai ter mais flexibilidade em algumas, né? Você tem modelos mais flexíveis de uma forma geral, mais capazes de se adaptar, valorizando outras características que não a especialização, valorizando a ideia de aprendizagem, mas é sempre uma ideia de tentar escapar um pouquinho a essa concepção burocrática, tanto que ela se tornou muito onipresente dentro das nossas organizações. Bom, voltando para cá. Idealmente, quando você propõe, então, a aplicação dessa lógica da teoria da burocracia às organizações, sejam elas públicas ou privadas, isso deveria trazer algumas vantagens. Isso, às vezes, soa um pouco contraintuitivo, porque quando a gente pensa na burocracia, a gente costuma pensar mais nos problemas que ela traz. Mas, idealmente, ela deveria trazer algumas vantagens, né? E, em alguma medida, vai trazer. É claro que ela vai trazer outros problemas, e aí esse é o ponto, né? Você contrabalançar vantagens e disfunções. E aí vai aplicar isso a cada caso concreto. Bom, quais seriam as vantagens esperadas da teoria da burocracia? Como está tudo padronizado, você já sabe como vai fazer, isso deve reduzir os custos e os erros, né? E, claro, os custos associados a esses erros. Essa comunicação vai ser mais eficiente, porque cada um conhece exatamente qual é a sua atribuição, qual é a sua competência, qual é a sua missão, a hierarquia é respeitada, a comunicação é formal, teoricamente isso deve ajudar. Você espera que as decisões sejam rápidas, porque elas são centralizadas e os papéis já estão bem definidos, tudo já está pré-definido. Então, quando acontece um problema, a decisão já está praticamente pré-tomada, porque já está tudo padronizado, né? Então, essa é a ideia. É claro que você pode pensar assim, poxa, mas tem um problema nessa concepção, né? Ela tem um pressuposto, e isso é verdade, um pressuposto de que você teria uma coisa chamada racionalidade absoluta, a ponto de você ter previsto tudo que ia acontecer e tudo já está padronizado, e o mundo real não é assim. Então, isso é verdade também. É claro que se você volta 100 anos no tempo, isso era um pouco mais rígido, né? Um pouco mais, as mudanças eram um pouco mais lentas, né? Aconteciam com menos frequência, com menos intensidade, e aí essa lógica ela funcionava melhor. Hoje é difícil você imaginar que você vai ter tudo pré-padronizado, ou seja, tudo definido previamente, e isso vai ter resposta para tudo. A gente não tem essa racionalidade absoluta que nos permita prever todas as circunstâncias, a melhor resposta previamente para todas, né? Então isso é verdade. Mas havia essa concepção de que a gente teria decisões mais rápidas nesse processo. A gente teria uma minimização de atritos, porque cada um conhece o seu papel dentro da hierarquia, qual é a sua atribuição dentro da hierarquia, né? Você conhece quem é o seu chefe, conhece quem são os seus subordinados, conhece as regras do jogo, então isso deve reduzir atritos. Isso traria mais estabilidade e confiabilidade, uma estabilidade organizacional, inclusive para o trabalhador, e confiabilidade também, ou seja, no sentido de posso confiar que essa organização continua funcionando comigo dessa forma no longo prazo. Isso significa, em alguma medida, benefícios para os trabalhadores, essa ideia de confiança, de estabilidade, e para a organização isso levaria mais eficiência no alcance de seus objetivos. Então, é claro, imagina que você está partindo de uma estrutura ou de alguma coisa que a gente pudesse chamar de organização, mas que não houvesse nenhum procedimento padronizado, nenhum processo mapeado, nenhuma hierarquia definida, nenhuma forma de atuar, nenhum padrão, nenhum regulamento. É claro que quando você introduz essa lógica burocrática, você pode supor que daquele estado de desorganização emergiriam essas vantagens da burocracia. O problema é que, à medida que as organizações, especialmente quando elas vão crescendo ou quando elas passam a atuar em ambientes mais dinâmicos, a gente começa a enfrentar
não as vantagens em si, mas as disfunções da burocracia. E interessante, né, pessoal, a gente relembrar isso, porque normalmente quando a gente fala a palavra burocracia em qualquer ambiente, as pessoas pensam nas disfunções. A gente está acostumado a pensar em algo como resistência à mudança, um excesso de normas, um excesso de procedimentos, coisas que eventualmente parecem não fazer sentido, né? Coisas pouco focadas em resultado, pouca vontade de inovação, pouca atenção ao cliente ou ao usuário do serviço, né? Então essas são as disfunções. Então, embora a gente conheça dessa forma, isso não é característica típica da burocracia, isso é disfunção da burocracia. Então, o que passa a acontecer? As regras, embora elas possam ajudar, em alguns momentos elas são internalizadas e as pessoas passam a viver de acordo com as regras, mesmo quando as regras não fazem nenhum sentido. E aí você passa a ter um excesso de formalismo e um excesso de conformidade às normas. É o que às vezes aparece em questão de prova como superconformidade. Ou seja, você trabalha com as normas e com o nível de formalismo, num nível de detalhe tão grande, de rigidez tão grande, que torna a organização disfuncional. As coisas simplesmente não andam, né? Ou exigem passos excessivos. Né? E um modelo que nasceu para trazer eficiência, ele acaba gerando outras formas de ineficiência. Interessante isso, né? Você passa a ter resistência à mudança, porque todo mundo se acostuma a viver de acordo com aqueles padrões. Existe uma despersonalização dos relacionamentos, ou seja, cada indivíduo não é uma pessoa, é simplesmente um ocupante de cargo, e a gente passa a esquecer o valor dos indivíduos, né, o valor intrínseco das pessoas. Você passa a valorizar excessivamente a autoridade, e isso acaba afetando a capacidade de tomada de decisão, a capacidade de descentralização, a capacidade de atuar com agilidade diante de desafios que não eram previstos, né? Ou seja, quando acontecem os imprevistos na organização. Existe uma despreocupação com os resultados, porque você se preocupa sempre em seguir as regras, as normas, os padrões, o resultado deve vir. Se não vier, amém, porque o meu trabalho aqui é seguir as normas, né? Essa é a lógica da burocracia. E aí, perda da capacidade de inovação, ou seja, a organização tende a ficar rígida. E aí é muito claro, né, pessoal, que esse tipo de modelo, a gente vai ter aula específica em que a gente fala disso, quando a gente fala de estrutura, é o tipo de modelo que a gente chama de modelo muito mecanicista. Esse tipo de modelo muito mecanicista, ele tende a funcionar bem se o ambiente for muito estável, né? Ou seja, se as mudanças forem muito poucas ou muito lentas, ou as duas coisas, que permitam a organização sobreviver com esse nível de rigidez. É claro que isso é muito desafiador para os dias de hoje, quando a gente vê um mundo muito dinâmico, com muitas coisas acontecendo, mudanças tecnológicas, mas também econômicas, sociais, culturais, que acabam demandando capacidade de adaptação, e o modelo burocrático ele não tem uma vocação para isso, né? Beleza, pessoal? Então, agora vamos voltar aqui para a tela, e aí a gente vai falar sobre a segunda vertente dentro do estruturalismo, que é a teoria estruturalista. Então, a gente olhou para o modelo burocrático, viu que ele enfatiza a estrutura e que ele tem um conjunto importante de características, vantagens esperadas e disfunções. E agora a gente vai para a teoria estruturalista, que vai dar um passo além, vai um passo adiante da teoria da burocracia. Então a gente vai entender a teoria do estruturalismo em termos de contexto como decorrente de um declínio da teoria das relações humanas. Não é que as relações humanas deixaram de ser relevantes, né? Mas ela deixava de explicar todas as coisas, e você está sempre buscando aquela lacuna, né? Ou seja, o que não está explicado aqui na teoria de relações humanas. Ela nasce como um desdobramento da teoria da burocracia, como eu disse, dando um passo adicional, trazendo uma visão crítica da organização formal. Lembra que a teoria da burocracia ela só olhava para a organização formal, e aí ela traz uma ênfase na estrutura e no relacionamento entre as partes, e passa a enxergar a sociedade moderna como uma sociedade de organizações. E aí ela introduz um novo conceito de homem, não mais o homem econômico, nem mais o homem social, nem mesmo o administrativo, e traz aqui o conceito do homem organizacional, ok? A gente vai falar dele logo em seguida. Que história é essa de homem organizacional? Mas o importante aqui é entender isso aqui, ó. Eu estou enxergando que a sociedade moderna é uma sociedade de organizações. Isso vai ser bem importante aqui. Bom, então, o que a teoria estruturalista diz para a gente? Ela vai dizer, bom, estrutura é o conjunto formal de dois ou mais elementos. Eu preciso ter partes que se reúnem. E esse conjunto formal, ele permanece razoavelmente inalterado, mesmo que alguns dos seus aspectos se alterem. Ou seja, a estrutura continua, embora algum detalhe possa mudar. E o estruturalismo seria um método que estuda os elementos, mas enxergando esses elementos em relação ao todo.
Ou seja, ele está voltado para o todo e para o relacionamento entre as partes, lembrando que o todo é maior do que a soma das partes. Coisa confusa, aparentemente, né? Mas um jeito fácil da gente pensar isso é pensar no ser humano. E a gente vai introduzir isso porque é uma ideia que a gente vai utilizar quando a gente for para a aula de teoria de sistemas, né? Ou seja, quando a gente olha para o ser humano, é fácil de enxergar que a gente tem várias partes aqui nos compondo, né? Compondo o corpo humano. E essas partes, elas precisam ser estudadas não individualmente. Eu preciso, dentro da lógica do estruturalismo, estudar os elementos em relação ao todo. Não adianta eu enxergar só o coração aqui. Eu preciso entender como é que o coração se relaciona com as outras partes do corpo humano se eu quiser entender de fato como é que essa estrutura funciona. É por isso que ele diz, eu estou olhando as partes, mas eu estou olhando o todo. Então está voltado para o todo e para o relacionamento entre as partes. Lembrando que o todo é maior do que a soma das partes, ou seja, quando eu coloco coração, pulmão, cérebro, rins e diversos outros órgãos para funcionar em conjunto, eu tenho um ser vivo, um ser humano, e esse ser humano, que é o todo, é maior do que a soma das partes. Então é isso que o estruturalismo costuma dizer para a gente, né? Então essa vai ser a ideia. E aí quando se aplica essa lógica para a análise das organizações, ele vai permitir que a gente tenha uma análise mais ampla e uma abordagem múltipla, onde eu vou olhar para a estrutura, mas não só para a estrutura, eu vou olhar para a organização formal, mas eu vou olhar também para a organização informal, ou seja, formal é o que está no regulamento, a hierarquia, né? Ou seja, que está no regimento interno, informal é o que não está. Não é? As relações entre as pessoas, os grupos informais que se formam, os elementos informais da cultura, tudo isso está ali presente. Eu preciso considerar essas duas coisas. Eu preciso considerar as recompensas materiais lá da escola clássica, mas também as recompensas sociais lá da escola de relações humanas. Eu não posso ignorar que já teve esse aprendizado, ou seja, que as questões sociais também importam e não só as materiais. Eu preciso considerar todos os níveis hierárquicos, não só a base com um foco muito da tarefa, como era lá na administração científica, nem uma visão só de cima para baixo, como era a visão de Fayol. E preciso considerar que existem organizações diferentes no mundo. Não é? E preciso olhar, então, para os fatores que ocorrem dentro das organizações e entre diferentes organizações. Então, você vê que, claramente, tudo isso aqui nos leva a concluir que a teoria estruturalista traz uma análise muito mais ampla e uma abordagem múltipla, muito mais complexa, e reconhecendo que as organizações são mais complexas, num mundo mais complexo em que existem outras organizações, que vai muito além do que a teoria da burocracia dizia. Né? Então, ela vai dar um passo, essa história do desdobramento vai nesse sentido. É por isso que a gente diz que a teoria estruturalista, ela inicia os estudos do ambiente, ou seja, ela olha muito para fora da organização, já considera as organizações como sistemas abertos, porque elas se interagem com o ambiente, ou seja, um sistema fechado seria a organização que não interage com ninguém, e ela não teria como sobreviver se fosse assim. O sistema aberto é a organização que interage com o seu ambiente, recebendo inputs do ambiente, mas também entregando resultados, produtos para o ambiente. Ela acaba sendo uma transição em direção à teoria de sistemas, não é? E a gente depois tem a teoria de sistemas para falar da abordagem sistêmica, e ela procura conciliar, então, a abordagem clássica, a abordagem humanista e uma visão crítica do modelo burocrático. Ou seja, ela incorpora alguns elementos do modelo burocrático, mas ela vai além dele, incorporando ainda algumas características clássicas e algumas características da escola de relações humanas. Então você vê a completude que ela tem. Bom, questão aqui, padrão CESP, a teoria estruturalista contempla uma abordagem múltipla envolvendo tanto a organização formal como a organização informal. Certíssimo, né, pessoal? Tanto a história de abordagem múltipla, que é verdade, quanto esse exemplo específico de que ela olha tanto aspectos formais quanto aspectos informais, né? Tá aí o gabarito. Vamos lá, pessoal. E aí, como a gente disse, quando a gente olha para a estrutura, para a teoria estruturalista, ela traz esse conceito do homem organizacional, que é um homem que desempenha diferentes papéis em diferentes organizações. Então, o que ele vai dizer, pessoal? Isso é bem interessante. Ele vai dizer o seguinte, olha, se a gente vê outras abordagens, vamos pensar, por exemplo, no comportamentalismo, né? A abordagem comportamentalista, ela diz, olha, o indivíduo ele tem objetivos diferentes da organização, mas se eu conseguir conciliar, esse indivíduo vai ficar satisfeito, vai ficar motivado e vai produzir mais. Essa era uma visão. A visão da teoria estruturalista é uma outra visão. Ela vai dizer, olha, o mundo é um mundo de organizações.
E cada indivíduo vai ser o que a gente chama de homem organizacional. O que quer dizer? Quer dizer o homem que atua de uma determinada forma em cada organização. Então, na empresa em que você trabalha, você age de uma forma, mas você faz parte de uma associação, você tem a sua família, você participa de uma igreja, você participa de um determinado grupo social. Cada uma dessas organizações, mais formais ou menos formais, elas acabam exigindo de você um determinado papel. E o indivíduo, ele pode inclusive falar assim, nessa minha organização aqui em que eu trabalho, eu não consigo me realizar totalmente, mas eu consigo trabalhar bem e ser bem remunerado. Isso me permite, em outras organizações, eu exercer outros papéis que me completam, que me permitem me desenvolver, que me permitem me satisfazer. Então você pode buscar outras formas de buscar satisfação que não no próprio trabalho. Então, nas teorias de motivação e liderança, a ideia é como é que eu encontro um jeito de motivar esse indivíduo, né, para deixá-lo feliz, satisfeito, produtivo. E aqui não, aqui eu posso reconhecer que o indivíduo sabe que não é aqui que ele vai se realizar completamente, mas ele encontra o seu papel aqui e depois ele vai encontrar outros espaços, outras organizações em que ele vai se realizar. Então o homem organizacional é o indivíduo que faz diferentes papéis nas diferentes organizações. E como a gente viu para a teoria estruturalista, o mundo é um mundo de organizações e nós exercemos papéis em mais de uma, não só onde a gente trabalha. Ok? Bom, voltando para cá, então é essa, né? Essa ideia. O homem organizacional, ele desempenha diferentes papéis em diferentes organizações. Por isso ele precisa ser flexível para desempenhar diferentes papéis, capaz de se adaptar a mudanças, não é? Ou seja, não necessariamente ele é um líder na organização, mas ele pode ser, por exemplo, um líder na igreja. Ele é tolerante às frustrações, ou seja, ele enfrenta problemas, mas ele sabe que isso pode fazer parte do seu dia a dia para ele conseguir desempenhar os seus papéis almejados em outros momentos. Então ele está ali no trabalho, ele pode estar frustrado naquele momento, não está do jeito que ele queria, mas é isso que permite a ele, inclusive, desempenhar outros papéis em outras organizações. Com isso, ele sabe disso, ele tem disposição para, mesmo assim, cooperar e seguir as normas da organização, ou seja, eu sigo as normas e tento cooperar e produzir o melhor possível. Tenho necessidade de interagir com os outros, eu não sou um indivíduo isolado, e sou capaz de adiar recompensas e de compensar o trabalho cotidiano para me satisfazer em outras organizações. Então não é aqui no meu trabalho que eu tenho a recompensa que eu quero, mas esse dinheiro me permite participar de um clube, ou participar de uma associação, ou ter um determinado hobby com determinados grupos de amigos, onde eu vou ter a recompensa. Né? Então a recompensa não necessariamente ocorre dentro do trabalho, ela pode acontecer fora do trabalho, compensando o esforço cotidiano em troca de outras coisas que você ganha. Então é o indivíduo que vai buscar felicidade não só dentro do trabalho, mas em outras organizações nos seus diferentes papéis, ok? Então essa vai ser a ideia do homem organizacional, que vai ser o homem aqui que vai caracterizar a teoria estruturalista. Bom, e aí pensando um pouco nesse ambiente organizacional onde esse homem organizacional está inserido, né? As organizações, elas têm como principal razão de sua existência atingir objetivos específicos. E é claro que uma organização, ela pode ter diversos objetivos ao mesmo tempo. Ocorre que há várias organizações em cada mercado, pode haver situações em que existem objetivos semelhantes que tornam essas organizações concorrentes diretas. E esses indivíduos, os estruturalistas, eles visualizavam as organizações inseridas em um ambiente social, político e econômico. Então a gente começa enxergando o ambiente interno, né, onde o indivíduo está inserido, mas entende que o ambiente organizacional, onde a organização está inserida, é esse ambiente mais amplo, onde existem diversas outras organizações, e isso vai dar o contexto em que a minha organização vai atuar e onde o homem organizacional vai atuar aqui dentro. Então, é importante olhar para dentro, são os aspectos intra-organizacionais, mas é importante olhar para fora, que é o ambiente externo onde a organização atua, e as relações da organização com as suas outras organizações que compõem esse ambiente social, político e econômico. Né? Então, é o ponto que a gente já tinha dito. Então, os estruturalistas, eles acabam criticando estudos das outras escolas por se limitarem à interação entre pessoas e grupos. Elas não focalizariam o estudo da integração entre organizações e os seus ambientes, na prática entre organizações e as outras organizações. E é por isso que os estruturalistas acabam utilizando dois conceitos para o estudo interorganizacional, que são a interdependência das organizações e da sociedade e o conjunto organizacional composto por diversas classes. Então isso acaba trazendo a ideia de que quando eu olho para o mundo e o mundo é um mundo de organizações, eu preciso entender que eu preciso olhar para a minha organização e pensar como ela se relaciona com essas outras organizações
que não são necessariamente organizações relacionadas à sua atividade imediata. Podem ser outras organizações, mas que vão configurar esse contexto econômico, social, cultural mais amplo, tecnológico, onde eu estou inserido. Né? Então ele valoriza você entender a sua organização se relacionando com outras organizações, por isso que ele chama de estudo entre organizações ou estudo interorganizacional. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá, vamos fazer aqui uma questão de prova para fechar então essa nossa visão aqui falando da teoria da burocracia e da teoria estruturalista. Ele vai dizer assim, Max Weber, que é o principal teórico da teoria da burocracia, ele é considerado como um dos mais influentes percussores de diversas teorias das organizações. Nesse sentido, considere. E aí vão vir algumas afirmativas. Lembra que lá no início eu falei que, inclusive em questões de prova e também em alguns livros-textos, a teoria da burocracia é colocada muito próxima da escola clássica? Isso vai aparecer nessa questão, ok? Então a gente precisa lembrar que isso vai acontecer. Então vamos lá. Primeiro, Weber, que é o teórico da teoria da burocracia, desenvolveu uma teoria das organizações formais fundamentada em um modelo mecanicista mais próxima das teorias clássicas. Opa, isso aqui é verdade. A gente viu, né? O modelo burocrático é um modelo essencialmente mecanicista, né? Eu acabei falando isso para vocês, a ideia de que é um modelo mais mecânico ou mecanicista, mais rígido, que se adequa a mais ambientes mais estáveis, que mudam um pouco, né? E ele está próximo das teorias clássicas, como a gente viu, isso está correto. Segunda afirmativa. A teoria das organizações de Weber, que é a teoria da burocracia, é baseada na articulação entre organização formal e informal. Errado. Ele se preocupava pouco com a organização informal. O foco de Weber estava na organização formal, como, aliás, é característica também das demais teorias clássicas, né, do que está ali dentro da escola clássica. Né? Então, está errado isso aqui. Terceira. A teoria weberiana das organizações se aproxima mais da teoria clássica das organizações, pois enfatiza a eficiência e a hierarquia. Verdadeiro também, né? Então essa é uma proximidade que a teoria da burocracia tem com a escola clássica, e mais especificamente da teoria clássica. A ideia de você valorizar a hierarquia, né, que está ali no desenho da estrutura, buscando a eficiência, né, que está sempre presente nas teorias administrativas. Então, verdadeiro também. Aí vem a quarta e diz, a teoria estruturalista, que foi a última que a gente viu, das organizações, diferencia-se da abordagem weberiana, ou seja, diferencia-se da abordagem burocrática, ao enfatizar a relação entre análise intra- e interorganizacional. Verdadeiro também, ou seja, a teoria estruturalista ela vai além, ela não olha só a parte formal e não só para dentro da organização. Ela, além de olhar formal e informal, ela olha para dentro e para fora da organização. A relação entre a organização e as outras organizações que compõem o seu ambiente, que compõem o mundo ao redor, né? Então, verdadeiro também, até aqui 1, 3 e 4 estão certas. Depois, por último, a teoria weberiana das organizações, que é a burocrática, aproxima-se mais das abordagens humanistas, errado, né? Pois enfatiza o comportamento efetivo das pessoas, não é o foco, a ênfase da teoria da burocracia, de fato, é a estrutura, como a gente viu, né? Então, está correto apenas, a gente viu aqui, 1, 3 e 4. 1, 3 e 4, letra C, de fato, está aqui o gabarito oficial. Beleza, pessoal? Fechamos então mais essa aula sobre teorias administrativas, trazendo hoje mais duas abordagens, duas vertentes dentro do estruturalismo, que são a teoria da burocracia, descrita por Max Weber e depois aplicada por vários outros teóricos da administração, dentro dessa lógica de trazer isso como uma teoria administrativa propriamente dita, e também a teoria estruturalista, que já traz uma visão mais eclética, mais abrangente, dando um passo além ali, criticando inclusive as limitações da visão da teoria burocrática, indo além disso, olhando para o formal e para o informal, para vários níveis, olhando para dentro e para fora da organização, considerando a estrutura, mas também as pessoas e o ambiente, então trazendo uma visão mais ampla e múltipla. Beleza? Qualquer dúvida, pessoal, vai lá no fórum, a gente está aqui e a gente vai seguir na nossa sequência com as teorias administrativas, ok? Vou me despedir, como sempre, aqui desejando ótimos estudos e a gente se vê na próxima aula.